É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo aqui nos canais A Bia Yala, Gap Filosófico, no canal do Leitor Subversivo, recebendo o professor Franklin Peixinho, né, que vai fazer uma fala aqui conosco, um diálogo acerca da necropolítica e a seletividade da criminalização às drogas. Franklin, que é professor universitário do curso de Direito, licenciado em História, doutor em Ciências Jurídicas Sociais, mestre em História da África, da diáspora e dos povos indígenas, e em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social, ambos os títulos pela UFRB, especialista em Ciências Criminais, Direito Constitucional, História e Cultura do Brasil. Qualquer correção, fica à vontade. Franklin, passa a palavra para o nosso camarada Ludwig. Fica à vontade, Lud, a palavra é sua. Boa noite a todas as pessoas aí que vão seguir essa live hoje. Vamos a tratar de um tema bastante denso, né? Ou se adensando dentro dessa problemática tão atual no Brasil, como a questão dos presídios, a privatização, a guerra às drogas, a criminalização, que faz sentido dentro desse bojo da necropolítica ainda em curso no Brasil, na América Latina, de modo geral, e em outras partes do mundo. Né? Agradeço muito a disposição do professor Franklin, vou ceder a palavra para você, se apresentar, e tratar esse tema de uma forma bastante pedagógica também, se se quer, já que envolve também as questões indígenas, nós sabemos disso, por causa de uma expressão muito que se popularizou muito, que são as pessoas de cor, né? Quase sempre as pessoas de cor são as mais vulneráveis diante desse sistema punitivista ainda vigente. Adiante, convido o professor, fique à vontade. Sim? Opa, eu quero agradecer inicialmente o convite, né, ao companheiro também que está organizando aqui na produção do canal. Eu sou Franklin Peixinho, como já apresentado, sou um homem negro, né, de cor parda, e estou aqui em camisa cinza. Ao fundo tem uma parede branca, sentado em uma cadeira preta, estou com óculos, né? E de brinco para aquelas pessoas que estão acompanhando esse canal. E é um prazer sempre, né, ser convidado para a gente discutir alguns pontos necessários dentro da realidade brasileira, né? Não só da realidade brasileira, mas de uma realidade global que envolve a chamada guerra às drogas, né? Essa jihad moralista traçada lá atrás pelo Império Estadunidense, pelo imperialismo estadunidense, né? Pós-guerra do ópio, pós-Primeira Guerra Mundial, e como isso afeta diretamente os povos, né, que veio da diáspora, como também os povos indígenas, a população não branca no Brasil, em termos do braço forte e violento do Estado, que é a punição penal, que é o direito penal. Né? Então, quando a gente propõe essas reflexões em termos de necropolítica, de seletividade na política de drogas no Brasil, nós estamos falando primeiramente de algumas opções de comportamentos do Estado em relação às pessoas. Né? O Estado, quando a gente vai procurar conceber e entender dentro da ciência, Parece que está oscilando um pouco e travou agora, né? Sim, acho que travou. Dentro dessa perspectiva, Estado como só travou um pouquinho. Na verdade, travou bastante, assim, quase não escutei o que você falou aí no começo. Oscilou, tava oscilando e depois travou bem travado mesmo, assim.
Quer tentar dar uma saída e entrar de novo para ver se melhora? Que a gente espera aqui, tem problema não. Ouvindo? Continua cortando, né, Ludi? Professor, tá conseguindo ouvir? Tá pausando aí bastante. Acho que pausou. Isso, acho que seria bom ele sair e entrar de novo. Enquanto isso, eu vou ler aqui um adágio, um pequeno texto do Achille Mbembe. Ele diz: o capitalismo racial é o equivalente à necrópole. Ela se assenta nos mortos e ele se assenta das ossadas humanas, né? Então, esse tema que nós estamos tratando agora sobre necropolítica envolve a questão da política como corpo, né? Essa disciplina, esses corpos dóceis, como diria Michel Foucault, né? Ou como diria Frederici, né? Essa docilidade que o corpo mostra a fim de que o sistema e suas institucionalidades modelem esses corpos e as mentes, né, da forma que eles bem acharem que deve ser, né? E também é bom levar, inclusive, um conhecimento para os estudantes que, neste momento, estão estudando para o concurso unificado, a maioria, muitos deles são indígenas, né? Professor, fique à vontade. Aí, Opa, acho que agora me ouve melhor, né? Agora melhorou, agora tá bom. Pronto. Vou ficar aqui pelo celular mesmo, porque eu acho que o notebook está dando um problema. Então, vamos lá. Quando a gente propõe esse debate aí sobre necropolítica e seletividade, nós estamos pondo ênfase em dois aspectos. Primeiro, as políticas públicas do que nós denominamos de Estado, em relação às pessoas, e o tal mito da igualdade, da isonomia, né, formal nas sociedades ocidentais contemporâneas, né, dentro desse constitucionalismo liberal burguês. Aqui no Mbembe ele vai falar sobre as opções de políticas de morte para determinados grupos sociais, na verdade, grupos raciais. Né? Opções de políticas de não promoção da vida, de deixar morrer, né? Seja, ou de promover mesmo genocídio letal, através do extermínio físico, ou através de outras formas de extermínio, do extermínio simbólico, do epistemicídio, do apagamento, do apagamento da ideia de historicidade, da ancestralidade. E quando nós falamos da necropolítica, políticas de morte, morte, políticas, né, ações do Estado, isso recai, sobretudo, em relação às populações indígenas, né, os povos originários das Américas, né, e as populações negras que vieram escravizadas de África para as Américas, para o Brasil, por exemplo. São opções que são feitas pelo Estado. Se a gente pega uma historiografia do Estado brasileiro, por exemplo, nós saímos da falsa abolição, 13 de maio, né, a tal abolição da escravatura, mas não tivemos nenhuma política de reparação histórica, de inserção das populações negras, tampouco das populações indígenas. E sim opções políticas de claro extermínio. A expansão da Transamazônica, a atuação do Exército através de uma perspectiva falsamente indigenista em alguns aspectos, ações patrocinadas, inclusive, essa tal seletividade. É seletivo por quê? Porque esse Estado que se estrutura na base da legalidade, esse Estado que vai, por sua vez, se fundamentar formalmente, quando você pega a Constituição Federal, lá no artigo 1º, inciso 3º, que vai dizer quais são os fundamentos da República Federativa Brasileira, dentre eles, dignidade da pessoa humana, esse princípio cunhado pelo racista Immanuel Kant, né? E que vai ser o fundamento dos direitos humanos fundamentais para dizer que o indivíduo ele não pode ser meio ou instrumento
O indivíduo humano é o fim em si mesmo, né? Eu transcendo para uma outra perspectiva, não só da dignidade humana, mas dignidade biocêntrica, da vida como um todo, né? A própria compreensão da Pachamama, da relação que o Ailton Krenak vai falar, que nós temos com a natureza, vai trazer essa compreensão da dignidade alargada, em que os mares, rios, a flora, o jaguar, são entes e não coisas. São entes que nós estabelecemos relações. Aliás, eu sou de Candomblé, sou homem de Candomblé, sou Ogando, Ilê, Axé e Candelê aqui em Mapele, e na nossa cosmovisão, né, das religiões de matriz africana, ou das religiões, ou dos povos originários, os entes da natureza não são coisas ou elementos folclóricos, são sujeitos com os quais nós nos relacionamos. A Terra é um ente com o qual nós nos relacionamos. A Terra nos oferece e nós temos também que oferecer a preservação daquele ente que nos mantém vivo, né? Da água que nós precisamos para sobreviver, para irrigar a terra, enfim, para várias outras perspectivas de manutenção da vida como um todo. Então, trazendo para a discussão filosófica, né, a dignidade da pessoa humana, vamos dizer que esse Estado brasileiro, que tem por fundamento a dignidade da pessoa humana, que tem por fundamento a ideia de igualdade formal, ele renuncia, na prática, e isso é uma feição da necropolítica do Estado brasileiro, das suas políticas de morte, ele renuncia, na prática, a esses tais fundamentos. Nós estamos fundamentados na dignidade da pessoa humana, nós estamos fundamentados na ideia de legalidade, nós estamos fundamentados na ideia de igualdade. Esta igualdade, ela não se expressa na praxis política punitiva no Brasil, né? Eu sempre falo para os meus alunos, sou professor no município de Cruz das Almas, na Faculdade Brasileira do Recôncavo, né, lá no curso de Direito e também de Pedagogia, e eu trago sempre uma máxima para os meus alunos refletirem. Em toda e qualquer sociedade, aqueles entes, aqueles indivíduos, humanos ou não humanos, que têm menos condições de se defender, serão aqueles que serão alvo das arbitrariedades e das violências, tá? Então, por exemplo, em uma sociedade como a família, mulheres, crianças e idosos são aqueles que sofrem mais as violências, violência sexual, violência física, violência de todas as ordens. Quando você vai pensar nos fundamentos da sociedade de consumo que nós vivemos, né, a sociedade capitalista, que está pautada nas metas culturais, de ascensão econômica, da competitividade, do individualismo, do materialismo, né? Quem são as pessoas vulneráveis na sociedade de consumo, como a nossa? As pessoas mais pobres. As pessoas que têm menos acesso aos recursos do capitalismo. São essas pessoas, né? O direito, como ele foi concebido, o direito moderno, do Estado moderno, pela Revolução Burguesa, e Marx vai dizer, né, vai falar sobre a burguesia como uma classe revolucionária, sim, né? Ela consegue uma reformatação na Europa de uma sociedade, né, de um Estado, de uma sociedade feudal, para a emergência de um Estado absoluto, e, posteriormente, ela tem a formatação do Estado, mas ela quer o poder político do Estado de Direito, e esse direito vai expressar a tutela, a preservação dos seus interesses, que é a propriedade privada. A propriedade privada é um direito natural burguês. É isso que a jusfilosofia, a filosofia do direito burguesa, John Locke, vai expressar isso, né? O homem só é livre se ele tem a capacidade de ser proprietário. A liberdade e propriedade, né, estão entrelaçadas no pensamento lockeano, no contratualismo lockeano. Então, essa sociedade burguesa, nessa sociedade pautada na preservação
da propriedade privada como um valor sagrado e com os valores culturais da competição, do individualismo, né, do processo colonizador de destruição, porque não há como você desamalgamar colonização, capitalismo e racismo. E a colonização como um processo canibal, não antropofágico, mas um processo canibal. Canibalismo por quê? Porque consome para destruir. A antropofagia, ela se transforma em uma outra realidade. Na cosmovisão, por exemplo, o Tupinambá, né? Falava muito isso com o cacique Fábio, ele falando sobre essa apropriação. Então, o processo do colonizador, ele é violento, ele é canibalizante, que consome para destruir, e esta sociedade nossa, como eu falava, nós vamos ter como pilar a propriedade privada, e a propriedade privada restrita a poucos indivíduos. É o que sustenta a miséria e a desigualdade do sistema capitalista. E nesse sistema capitalista que protege a propriedade privada e poucos indivíduos que podem ter, a grande maioria pobre, né, é que é alvo da punição. Mas, falando de Brasil, sobretudo de América Latina como um todo, não há como você desconectar esta análise sem trazer para o debate o componente racial. Raça e moralista, né, que vai pegar no direito penal a sua principal ferramenta. E aí nós vamos ter uma evolução da criminalização, né? Chega na era de Aquários, movimento hippie, antes foi criminalizada a maconha, depois a cocaína, em que a Alemanha, por exemplo, o laboratório Bayer era o maior exportador de cocaína, né? A própria Inglaterra lucrava muito com a venda do ópio. Aliás, a guerra do ópio contra a China foi por conta dos graves efeitos sanitários que a venda do ópio estava promovendo na China. A Inglaterra pagava salários dos operários em suas empresas com ópio. Era um momento ali, né, da mão livre do mercado, do liberalismo no seu mais genuíno atuação no Oriente, a partir das potências europeias. Então, a Inglaterra tinha lá suas fábricas têxteis, pagava os operários chineses uma parte em dinheiro, uma parte com droga. Explorava os caras 12 horas, né, a ideia da mais-valia, né? 12 horas na jornada de trabalho, e o ópio é o quê? Uma droga depressora, uma droga que relaxa. Mas isso causou diversos efeitos sanitários que foi um dos motores, por assim dizer, que fomentaram a guerra do ópio. Beleza, os Estados Unidos vem assumindo essa jirra, essa discussão, que se criminaliza o ópio, se criminaliza a cocaína, se criminaliza a maconha, né? A lei seca nos Estados Unidos com relação ao álcool. Chega na década de 70, a questão das drogas semissintéticas são criminalizadas. Há uma grande expansão na década de 80 do mercado na América Latina, os cartéis colombianos na América Central, em Honduras, o ápice dos cartéis mexicanos, né, que são pontas no mercado internacional de drogas, e cujo consumidores, os maiores consumidores são os estadunidenses. Chegamos na década de 90 com uma nova legislação internacional, enlaçando os países para a cooperação em matéria de combate ao tráfico internacional. E aí uma pergunta que eu faço, inclusive, na minha tese a esse respeito. Se nós evoluímos tanto numa repressão a partir do direito penal, e o direito penal ele é violento. Eu falo para os meus alunos, o que é o direito penal? Quer saber onde está o direito penal? Procure a violência da sanção. Se você encontrar a sanção violenta, você encontrou o direito penal. Então, o direito penal ele se expressava pelas mutilações, na Idade Média, as penas capitais, né, queima na fogueira, eram as penas mais graves. É a pena que tem
E aí, contra o direito penal e contra a violência, a última ratio, a última instância. Por sua vez, nós vemos uma escalada mundial liderada pelos Estados Unidos, e no Brasil isso também se exemplifica, de cada vez mais nós temos uma matéria legal, matéria punitiva penal, cada vez mais violenta, repressora em relação ao consumo e em relação ao mercado. Porém, em outro aspecto, as pessoas não deixam de usar drogas, estão consumindo cada vez mais substâncias, e o mercado de drogas também está cada vez mais estruturado, se desenvolvendo, né? Qual é a razão disso, então? Esse direito penal funciona? Ou funciona para quem? Para que indivíduos esse direito penal funciona? Quais são as pessoas que ele pretende alcançar? Porque quem de fato lucra com o mercado de drogas, e o Estado, quando eu digo Estado, os seus agentes, mercado de drogas não seria tão lucrativo se não tivesse como sócio a própria burocracia estatal. Se os burocratas estatais não fossem associados ao mercado de drogas no mundo. Mas veja bem, o problema não é a droga, a substância. A droga sempre vai existir. Sempre existiu e sempre existirá. Aliás, é importante nós desmistificarmos. A droga tem uma função positiva na sociedade. Ela tem uma função positiva na vida como um todo. Né? Então, as drogas, elas, por exemplo, aliviam cansaços, dores, são utilizadas em rituais sacramentais, né? Sociedades religiosas têm muitas vezes a base do seu culto no uso de substâncias. Ela tem uma função positiva. Né? O culto feito a partir da ayahuasca, por exemplo, os rituais dentro das religiões de matriz africana, né? O problema não está na substância. O problema reside no uso cultural que esta sociedade de consumo impõe às pessoas. Isto porque, vejamos, as pessoas que fazem consumo de substâncias como a cocaína, motoristas de caminhão que usam arrebite, cocaína, anfetamina, estimulantes, para poder cumprir prazos que o capitalista impôs a ele. O cara tem que sair de Salvador para chegar em São Paulo em 3 dias, em 2 dias, não sei o quê, não pode dormir, o cara vai fazer o quê? Vai dirigir arrebitado, cheirado de pó. Trabalhadores do setor bancário, o consumo de drogas dessa galera é alto. De estimulantes como cocaína, como crack, anfetaminas, o uso de substâncias para pessoas poderem dormir, combater a ansiedade. Alguma coisa está errada no modo de vida nosso. Não é a droga, é o modo de vida que nós, né, desenvolvemos no cotidiano. A competição, a insegurança que esta sociedade impõe às pessoas, a competição ininterrupta, o individualismo entre as pessoas, isso vai desenvolver comportamentos doentios e que a droga, como o Bocher fala, vai se tornar na alienação infeliz. O álcool, consumo do cigarro, da nicotina. Veja bem, hoje as pessoas usam droga para ficar mais forte, para ir para a academia, né? Então querem ter um corpo sarado por conta de uma construção estética da indústria de massa. Mulheres querem emagrecer, usam droga. Homens querem ficar sarados, usam drogas. Homens querem transar mais, usam drogas. Né? Então as pessoas estão buscando nas substâncias combater as frustrações de padrões que a sociedade impõe. A sociedade impõe um padrão de beleza, um padrão econômico, e que não é acessível, né? E as pessoas se tornam escravos desses modos de relação e passam a consumir substâncias de forma abusiva. E aí que entra essa seletividade também, quando nós falamos de substâncias. Porque maconha
e até mesmo a cocaína, não entendo que seja o grande problema na sociedade brasileira, na sociedade global como um todo. Quando você não discute o uso de ansiolíticos, de Rivotril, de psicotrópicos, de estimulantes sexuais, de drogas para emagrecimento, drogas para o combate à ansiedade, ao invés de outros tipos de terapia, ou de buscar as causas dessas situações de síndrome de pânico, de ansiedade, de fobias diversas, né? E o porquê dessas pessoas estarem desenvolvendo tais comportamentos, como eu citei aqui, o caso de caminhoneiros, o caso de bancários que são pressionados a bater meta, funcionários de empresas capitalistas que pautam por essa competição, pelo batimento de metas, pelo assédio moral, e as pessoas adoecem mentalmente e buscam no consumo de drogas compensar, no consumo abusivo de drogas, a compensação. Esse debate ele é escanteado. Não se traz para a sociedade brasileira um debate sério a partir da saúde pública. O consumo abusivo de substâncias no Brasil não pode ser um debate de política criminal. Não pode ser um debate de política penal, de encarceramento. O consumo de drogas no Brasil tem que se pautar inicialmente um agente da segurança pública e disser que me prendeu com 10 quilos de cocaína e uma balança, presunção de legitimidade, o que a gente vê no direito administrativo. O agente público tem presunção de legitimidade. O que ele fala é verdade. É possível provar o contrário? É. Mas eu não conheço nenhum caso, eu particularmente, nunca vi nenhum caso na literatura forense em que a palavra do agente público foi desconstituída. Então, o que o agente público disser, está dito. E isso tem constituído diversas situações de flagrâncias ilegais, de prisões ilegais e condenações injustas que recaem sobre a população negra no país. Tá? Ora, o estudo da Luciana Boatê, uma professora da Federal Fluminense, que hoje é vereadora pelo PSOL do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, tá? Ela vai trazer esses dados sobre a criminalização do usuário e do traficante em bairros populares do Rio de Janeiro. E aí ela fez um estudo, foi em 2009, inclusive esse estudo foi utilizado pelo Gilmar Mendes para embasar o seu voto, né? E chegou à conclusão, por exemplo, que a maioria dos indivíduos das pessoas que foram presas com tipificação penal no tráfico de drogas, no artigo 33, né, da Lei 11.343 de 2006, eram indivíduos jovens negros de bairros periféricos do estado do Rio de Janeiro, da capital, né, do Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, presos com marcas quantidade de drogas e eram indivíduos primários. O primário é aquele que nunca foi condenado na esfera penal. Essas eram as características desses indivíduos. Jovens negros de periferia, primários, apreendidos com marcas, pequenas quantidades de substâncias, 100 gramas, 20 gramas, etc. E a única prova que se tinha contundente era a afirmação do agente público. Tá? Ou seja, o agente público viu, constatou, um abraço. Praticamente está todo o processo penal perfeito, formatado para pronto julgamento. E o julgamento da Justiça Penal brasileira, que destina um jovem primário usuário ao cárcere pelo crime de tráfico de drogas, é um divisor de águas na vida dessa pessoa. Divisor de águas do ponto de vista extremamente negativo, porque as teias de estigmatização que existe no cárcere, já para uma pessoa negra, é como se a enredasse, por assim dizer, em uma terra movediça, o que vai alimentar o que nós chamamos na criminologia de criminalização secundária em termos de reincidência.
né? E aí esse é um outro debate que a gente pode fazer depois, sobre essas teias da reincidência que existe no sistema penitenciário brasileiro. A existência de facções criminosas, os ajustamentos secundários, como fala Wolffman, esses vínculos que são criados para um indivíduo que é primário, que entrou pela primeira vez, justamente a partir de uma tipificação, uma identificação unilateral do agente público. O tráfico de drogas, como eu disse, é uma criminalização perfeita para se criminalizar pessoas negras de periferia, porque só basta o argumento probatório do agente público que goza de presunção de legitimidade. Muito bem. Ora, esse é um outro grande aspecto quando nós falamos da seletividade da lei de drogas. Quem é usuário, quem é traficante. O usuário, né, a lei de drogas, ela veio, né, para descarcerizar. O usuário não vai ser preso. Mas que usuário? O usuário branco. O usuário branco do Caminho das Árvores, um bairro nobre aqui de Salvador. O usuário branco, como nós falamos, filhinho de papai. O usuário que mora aqui no Taigara, cara. No Corredor da Vitória. Na Praia do Flamengo. Este usuário, sim, será beneficiado pela descarcerização. O ideal, nós falamos da descriminalização do consumo. É até uma garantia para o consumidor, né? Respeitar o consumo, e aí na perspectiva de redução de danos, é respeitar o direito à autonomia, à liberdade de eu consumir ou não, e ter o direito de não querer deixar de consumir a substância que me aprouver, mas sim ter acesso, sobretudo, à informação. O que é que aquela substância produz? Qual a melhor forma de usar aquela substância? E de que forma eu uso a substância com menos riscos à minha saúde? Mas na minha esquina aqui tá a galera se embriagando, a torta é direito, sem nenhuma política de redução de danos, de chegar e dizer, meu irmão, vai tomar sua cachaça em paz, mas consuma seu álcool dessa forma, assim assado. Né? É como se fosse que não se existisse outras drogas lícitas que não produzissem riscos à sociedade e aos indivíduos. O problema que deve ser discutido, sobretudo, é do ponto de vista pedagógico, de sabermos o que estamos consumindo e por que estamos consumindo. Por que cresce cada vez o consumo de substâncias lícitas e ilícitas? Qual a razão disso tudo? Como um colega colocou uma vez no debate. Qual a razão da miséria humana? Qual é a razão de estarmos cada vez mais consumindo abusivamente? Porque o consumo recreativo é prazeroso. Sim. Consumo recreativo dá prazer, e por isso que eu tomo minha cerveja, que eu consumo meu álcool, e por isso que eu posso fumar ou não. Né? A cocaína dá prazer se as pessoas não consumiam cocaína. Mas o que é importante é abordar do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista pedagógico. Descaracterizar esse mito das drogas, fantasmagórico, demoníaco, moral, né? Não tem nada com base religiosa, e as clínicas terapêuticas de matriz religiosa lucram muito com isso, a ideia do absenteísmo, da abstinência. Quem é dependente químico não vai deixar de usar. Ele precisa ser tratado em outra perspectiva da redução de danos e até mesmo reduzir o consumo ou parar. Isso é possível a partir de uma política de redução de danos. Não de discursos moralistas, religiosos, que é coisa do demônio, coisa e tal, que isso, na verdade, alimenta o mercado. O mercado ligado a igrejas evangélicas que exploram pessoas em situação de dependência. Né? Isso precisa ser dito. Muito bem. Então, quando nós falamos desse aspecto, quem é o usuário, quem é o traficante, é necessário levar em consideração quem é este indivíduo na sociedade.
Porque se ele for um indivíduo branco, morador dos bairros ditos nobres da sociedade brasileira, das grandes metrópoles, como aqui na Bahia, aqui em Salvador, Taigara, Caminho das Árvores, Pituba, Praia do Flamengo, esse cara com 1 quilo de cocaína vai ser considerado usuário. Esse cara com 1 quilo de cocaína vai ser considerado usuário. Mas se ele for um indivíduo preto, onde quer que ele esteja, com 10 gramas de maconha, ele vai ser considerado traficante. Isso não é senso comum. Isso não é palavra de efeito, frase de efeito. Isso é comprovado em estudos, né, do ponto de vista criminológico, a exemplo do que nos trouxe a professora Luciana Boatê. Veja bem, só para a gente encaminhar até mesmo algumas conclusões a esse respeito, né? Quando nós falamos da descriminalização, e hoje, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, participei recentemente até da live da Marcha da Maconha, né, Descriminaliza a STF, discutindo essas questões. O STF hoje está com o julgamento paralisado. E, do outro lado, nós temos o Poder Legislativo altamente conservador, de uma herança bolsonarista, que propõe o Pacheco, o presidente do Senado, uma PEC que criminaliza o uso de drogas. Tá? Se nós pautarmos alguns estudos, por exemplo, trazidos pelo STF, pelo IPEA, né, a descriminalização do consumo teria um impacto em 27% das condenações no Brasil de tráfico de drogas. Isto porque muitas pessoas foram condenadas a partir de parcas quantidades de substâncias que foram apreendidas, certo? Então, 58% dos processos no Brasil, isso é dados do IPEA, de um estudo feito sobre os impactos da descriminalização das drogas, certo? Então, 58% dos processos criminais por tráfico de drogas foram de apreensões de quantidades abaixo de 150 gramas. Isso analisando os processos, né, dentro desse levantamento. 5.121 processos que o IPEA fez em um estudo publicado no ano passado, em 2023. As drogas mais apreendidas, a cocaína, seguida da maconha. Então, em alguns cenários que o IPEA projetou, se a descriminalização do uso levar em consideração 25 gramas de maconha, 48% dos processos em termos de colocar as pessoas em liberdade que estão encarceradas no Brasil. Veja bem, eu estudei e continuo estudando. Em 2014, eu fiz a minha dissertação de mestrado na Colônia Penal de Simões Filho, aqui em Salvador, aliás, na região metropolitana de Salvador, estudando a redução de danos e o uso da maconha. E, ao analisar o número de pessoas encarceradas, roubo, furto e tráfico de drogas, que corresponde a cerca de 30%, são os crimes que constituem mais de 80% das condenações. 30%, acima de 30%, não chega a 40%, mas acima de 30% são as condenações por tráfico de drogas. As pessoas são condenadas por tráfico de drogas e no Brasil, segundo dados do IPEA, a quantidade, né, 58% das condenações, levou em consideração a quantidade de drogas. Ou seja, nesses processos, 58% dos processos de condenação por tráfico, a quantidade era abaixo de 150 gramas. Geralmente, uma pessoa que está com 150 gramas, está com 150 gramas de maconha, é para consumo. Né? Então, eu pauto, sobretudo, numa postura radical, que, sinceramente, o STF não vai adotar. Não vai adotar por receio de uma reação conservadora do Congresso Nacional, que é um congresso bolsonarista, né, conservador,
a herança do que nós tivemos aí tempos atrás, e que vai pautar pela criminalização, até mesmo passando por cima de fundamentos doutrinários do constitucionalismo burguês, né? Qual seja com a própria PEC de criminalização do uso. Mas a descriminalização do uso total de todas as drogas e o desenvolvimento de uma política séria, científica, comprometida, responsável, que debata o consumo dentro de uma perspectiva de saúde pública e de educação, é o cenário ideal para que nós caminhemos dentro dessa perspectiva de elucidação dos problemas que derivam do consumo abusivo de substâncias. E eu termino inicialmente aqui essa fala, enfatizando que o problema não é a substância, não é a droga, não é a substância. É o consumo que está sendo feito, o uso cultural que está sendo feito, e esse uso cultural tem por base muito as relações que nós estabelecemos nessa sociedade de consumo, nessa sociedade capitalista. O direito penal serve para isso, para chancelar as ilegitimidades, os valores burgueses e manter a estrutura de desigualdade. No nosso caso brasileiro, a estrutura de desigualdade com esse componente racial, cada vez mais com o encarceramento da população negra sob o fundamento do combate às drogas, ao crime organizado, né, ao tráfico de drogas e etc. É uma opção da necropolítica brasileira, né, seja dentro de uma perspectiva de um governo de esquerda, de um governo de direita, ou de um governo reacionário, como foi o antecessor, né? E não uma proposta de enfrentamento a partir de outros balizadores dos direitos humanos fundamentais, qual seja saúde pública e educação. Bem, eu, por hora, finalizo aqui essas breves considerações. Muito boa a sua explanação, professor. Inclusive, eu estava vendo aqui duas coisas, né? A Bahia lidera o ranking com um total de mortes, né? Pela polícia, né? Inclusive, nós temos um camarada conhecido nosso, o poeta, o Emerson, que, inclusive, no mês de dezembro, ele iria me convidar para uma inauguração de uma escola, e não aconteceu porque, nesse mesmo dia de manhã, a polícia tinha invadido a comunidade Beiru, aqui em Salvador, e a polícia levou 6 pessoas para o túmulo, né? E nada mais se falou, né? Tem também um caso, por exemplo, no meu canal, eu entrevistei o ano passado, foi no mês de setembro, inclusive vai ficar o card aqui para quem quiser entrar para conhecer, sobre indígenas em contexto prisional. E aí tem o caso de uma parenta indígena de Rondônia, cujo filho foi acusado forçadamente de ele ter assassinado alguém. Esse menino, que na época tinha uns 11, 12 anos, ele foi preso, acusado da morte de um rapaz, teve uma sentença que demorou 10 anos em Porto Velho, ele ficou preso lá. Aí veio um juiz, no mês de novembro, levantou a liminar, assinou uma liminar de soltura, ele voltou para Ji-Paraná, onde mora a família dele, né, inclusive a mãe dele, Luciene, e quando chegou em Ji-Paraná, o juiz da cidade, de uma vara, não ouviu a outra vara que dispôs essa liminar de soltura, e voltou a ficar preso, simplesmente pelo fato de ser indígena, porque ele já, inclusive, se autodeclarou indígena, e esse menino também já tinha problemas psicológicos, produto de um acidente, ajudando o pai nas tarefas do campo, sofreu um acidente e ele ficou com sequelas, e essas sequelas derivaram em mudanças de comportamento. E aí ele teve que começar a se tratar, tomar ansiolíticos, né, que são outras drogas também, né? E
e o assunto é que ele está preso de novo, sem saber, né, o assunto. Eu levei, inclusive, encaminhei um vídeo, como o canal está linkado com a PIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que inclusive tem um departamento que trata especificamente as questões indígenas em contexto prisional, né. Então, já temos casos, temos um prontuário de situações adversas, inclusive à própria legislação, se se quer, né? E aqui também eu queria perguntar para o professor, como você vê no atual governo a questão desse sistema privatista prisional, que inclusive Erechim está servindo, inclusive, como laboratório, né? Onde, inclusive, saiu uma reportagem, eu estou vendo aqui, inclusive, eu vou colocar no link da descrição do vídeo, né? Vou colocar o link, do mês de outubro de 2023, quando um jornalista de Intercept fala que Lula... A população indígena, a população negra periférica, que é o alvo preferencial do sistema punitivo. Essa grande massa, ela que não serve mais, né, não compõe o chamado exército de reserva, na perspectiva marxista, ela deve ser transformada em mercadoria, através da privação de sua liberdade. Se um preso, ele custa R$4.000, um presídio com 1.000 pessoas, né, é uma fortuna administrada por empresários e pagos pelo Estado. A privatização, ela, se você analisar ela do ponto de vista justo-filosófico, a ideia de dignidade da pessoa humana, como eu falei logo no início, em que o indivíduo não é objeto, é o fim em si mesmo, ele contraria até essa ideia psicológica e justo-filosófica, que é o fundamento da República Federativa do Brasil, pois o indivíduo, a pessoa negra, sobretudo, o jovem negro, a mulher negra, a pessoa indígena, a mulher indígena, o jovem indígena, ele é transformado em mercadoria para exploração no mercado prisional. Não há que se falar aí em sistema prisional tendente à ressocialização. Essa é a promessa manifesta. A função manifesta. A função latente do sistema prisional não é ressocializar ninguém, é animalizar, brutalizar as pessoas e utilizá-las hoje no contexto pós-moderno em mercadorias, como mercadorias no processo de privatização dos presídios para a mais-valia da estrutura empresarial que se debruça sobre o mercado, que é o encarceramento em massa no Brasil. É dessa forma que eu vejo o processo de privatização. E o não enfrentamento a essa expansão do sistema penal. O que nós devemos pautar é a discussão da erradicação, da abolição do direito penal e de suas estruturas punitivas. Na medida que ele é ilegítimo de per si, na sua essência, ele não serve às suas finalidades às quais foram proclamadas. Ele está aqui para perpetuar, legitimar e garantir sistema de desigualdades. Desigualdades materiais do capitalismo, desigualdades raciais, históricas, que beneficiaram pessoas brancas e seus privilégios no Brasil, desigualdade de gênero. É para isso que serve o direito penal brasileiro, né? Então, uma perspectiva, né, socialista, no sentido de uma filosofia da esperança do futuro, né, numa cosmovisão justo-filosófica dos povos originários, por exemplo, nós pautamos o progresso, a ideia espiritual de progresso da humanidade, não esse progresso capitalista, tecnológico, excludente, mas o progresso das relações humanas. E o progresso das relações humanas não passa pela violência do direito penal, né? Pela privatização. A privatização é simplesmente o esgoto da indecência humana. A privatização é, como disse, tornar liberdades de pessoas, sobretudo pessoas pobres e negras e indígenas no Brasil, em mercadorias, em objeto de lucratividade
dos empresários do encarceramento em massa no Brasil. Eu queria dar umas palavrinhas, queria refletir algumas coisas aí durante o processo das suas exposições, da pergunta do Ludwig, que vou utilizar mais a noção de dispositivos. Eu creio que aí são descritos várias formas, vários dispositivos, e esses dispositivos começam a se conectar entre si. Mas há alguns precedentes históricos, né? A primeira proibição que me vem à mente foi descrita pelo Nietzsche, quando se fala lá em Roma, sobre a proibição do vinho para as classes mais baixas, né, dos escravos, e a proibição do vinho para as mulheres. E aí se mostra um dos primeiros motivos da proibição é a regulação social entre interesses de classe. Era a proibição da bebida para as mulheres escravas era para evitar provavelmente o adultério, né, a perca de controle das mulheres, e aí a associação também do vinho com os ritos religiosos, né, com que o Nietzsche chamava da religião das massas dos escravos, que era a religião dionisíaca, né, que aí o vinho, não só nos ritos dionisíacos, mas em qualquer rito pagão, né, greco-romano, o vinho era a oferenda feita a todos os deuses. E no caso do rito de Dionísio, particularmente, que era temido geralmente como descrito na peça As Bacantes, em que é temido por causa que é a religião das mulheres. Plutarco também tem essa questão de mostrar como é uma religião, principalmente das mulheres. E essa religião está por trás da revolta dos escravos, das 3 revoltas servis, né, que a última, a mais famosa dela, é a revolta de Espartaco, liderada, que foi influenciado por sua mulher, que é uma sacerdotisa dionisíaca. Então temos essa ligação do vinho e o perigo de uma revolta das plebes. Então a gente poderia fazer essa ponte de ligação, por isso que tem aí uma importância da proibição do vinho aí para o Império Romano. Aí quando a gente vai passando a evolução, né, do direito romano que a gente herda até as reformas do direito penal do século XVIII, XIX ao atual, a gente vê essas reformas em que o Foucault também descreve que há uma legalização das ilegalidades dos ricos e a proibição das ilegalidades da plebe, dos pobres, em que ele vai falar, por exemplo, que se perde um direito que era dado como direito das pessoas do roubo, do furto, que antes as punições, né, o direito se preocupava com a punição de parricídios, assassinatos, e por isso as penas também eram... A punição, a pena, era uma forma de um espetáculo público para demonstrar o poder do soberano. Então, o poder do soberano, toda morte era uma morte, por caso que tinha se ofendido o soberano, né? Cada punição, então, era uma punição simbolicamente dada pelo rei, e que foi eliminada mais por uma questão política aí, né? Então não foi uma questão de bondade, mas o fim das penas de morte na maior parte do mundo, mas uma questão de reorganizar o poder político. E aí que vai pensar a questão jurídico, legal, penal, como essa questão dos dispositivos. E aí, para exemplificar melhor, o dispositivo que eu estava pensando hoje é o dispositivo da propriedade, com a primeira tecnologia utilizada nele, que é a do cercamento. Com a questão do cercamento, que daria forma à propriedade sobre a terra, que é a abstração, né, sobre um território que é cercado e excluindo os outros, a comunidade, a comunidade de usufruir aquilo, seria a primeira forma de luta entre as massas, sejam
principalmente dos povos originários, contra a ascensão do capital, foram essas guerras do campesinato e dos indígenas também na América. Foi a luta contra os cercamentos, contra a apropriação das terras, e que isso é contemporâneo da apropriação cultural do tabaco pela cultura europeia, né, que vem a colonização, descobre o tabaco com os indígenas, tocava jazz, esse gênero musical estava aproximando as pessoas brancas e negras no mesmo local. Então, para se combater essa aproximação, começou ali a se proibir, começou ali a utilizar a proibição da maconha como subterfúgio para perseguir esses ambientes e impedir essa união entre brancos e negros nos Estados Unidos, brancos, negros e latinos imigrados nos Estados Unidos. No Brasil, a perseguição se dava pela lei das vadiagens, então, cigarro de pombo e tudo mais, todos eram direcionados a uma população etnicamente específica, mas não se fala sobre de um perigo de uma união, de uma relação entre das classes brancas e negras, entre as pessoas negras no Brasil. Então, essa é a diferença. Aí eu queria saber como você enxerga esses dispositivos funcionando hoje no Brasil, já que a gente observa, né, que passada essas guerras, né, culturais, em que os estados, tipo, a guerra contra o movimento hippie, contra a guerra do Vietnã, que a proibição da maconha também foi isso, foi uma forma de perseguir os hippies nos Estados Unidos. E aí vem a proibição essa proibição das drogas, mas ao mesmo tempo que com essa proibição é criado um mercado tanto alternativo, que é o mercado ilegal, que é um mercado consequência e intencional da proibição, quanto o mercado da repressão às drogas e à violência e esse mercado de violência. Então a gente tem um mercado de armas, mercado de segurança e o mercado da midiática, do populismo midiático, né, do populismo penal midiático, que lucra bastante. Então, quando se pensa na descriminalização, a gente teria que pensar também talvez nesses setores que lutariam contra, porque eles estão perdendo dinheiro com a legalização, né, por causa que uma parte do dinheiro público que seria injetado no combate às drogas, né, no combate à lógica das guerras às drogas, que envolve exército, agências internacionais, agências nacionais, elas perdem dinheiro, né, e elas foram criadas e só existem pela lógica de combate às drogas. Então, se você tira essa legitimidade delas, da proibição, elas têm um inimigo principal, né, que é os ativistas. Então, por isso que a gente vê, tanto nessa lógica do combate às drogas, a combate à tomada de terra, né, a combate ao direito da demarcação das terras indígenas, que é acionado a violência do aparato dos latifundiários, do crime ilegal, né, do crime organizado contra ocupações, contra o MST, contra povos indígenas, contra quilombos. A mesma lógica de combate à droga é a mesma lógica de combate aos movimentos indígenas. Então, como enxergar o combate pela via jurídica desses dispositivos que se criam? Bem, vamos lá. É uma explanação muito grande, né? Vários elementos aí importantes de análise que você traz a partir da significante dispositivo, né? Ora, é óbvio que quando nós falamos do mercado de drogas, interesses beligerantes entram em disputa. E interesses beligerantes, sobretudo, dentro da estrutura de capital. O mercado de droga é muito lucrativo. Pautar a descriminalização, pautar uma outra perspectiva, é mexer, sobretudo,
com uma engrenagem de um mercado, né, que lucra em diversos aspectos. Não há sujeitos e atores políticos inocentes do ponto de vista do absenteísmo, da pauta moral desta jihad, né? Igrejas, corporações médicas, indústria como um todo, mercado prisional e o próprio Poder Judiciário são sócios, estão associados ao sucesso que se constitui mercado ilegal de drogas no Brasil e no mundo. Eu vou dar como paradigma, como exemplo, uma realidade da cadeia pública da Bahia, Salvador, lá no complexo da Mata Escura. Tá? Nós sabemos que toda e qualquer unidade prisional, como uma realidade sociológica, existem suas formas sociais. E classes que gerenciam o espaço carcerário. Né? Você vai encontrar em trabalhos como o meu, como o de Everaldo Carvalho, ou ainda em outros trabalhos, como o que foi desenvolvido lá pelo Luiz Antônio, que foi superintendente na CEAP, né? A identificação de classes sociais que gerenciam o espaço carcerário, né? Entre os custodiados que estão nessas instituições totais. E aí, houve uma reivindicação para a liberação da pacaia, né? O cigarro permitido, mas que não estava sendo permitido do ponto de vista institucional pela administração daquela unidade prisional. E aí foi liberado. Antes, o comércio da pacaia, ele era concentrado na mão dos frentes. Quem são os frentes? É aquele grupo de presos que está no ápice da pirâmide, que comanda a cadeia. Esses presos lucravam, porque a pacaia, ela entrava por um meio não lícito, e, por sua vez, o valor dela estava, né, lá em cima. Quando liberou, o comércio da pacaia impactou nos lucros que a frente tinha com esse mercado, por assim dizer, legal. O que é que os frentes foram solicitar? Que voltasse a proibição do uso da pacaia. Ou seja, esse retrato de uma micropolítica de dinâmica social dentro de uma unidade prisional, ela, analogicamente, pode ser, né, trazida para a compreensão do mercado, claro, com todas as suas teias de complexidade e atores que estão dentro dos circuitos, dos sistemas complexos que engendram o mercado ilegal de drogas no mundo, e exemplificar o quão lucrativo hoje é a jihad, a guerra às drogas, a criminalização do consumo. E serve a outro componente também, de eliminação de populações não brancas. Né? Então, esse é um grande desafio que todo e qualquer ativista... modo geral, da modulação do direito como uma ferramenta para a gente ter uma mudança efetiva da própria jurisprudência, né? O surgimento de outras jurisprudências que possam, digamos assim, contemplar todas essas questões e lógico que não vai ter uma resposta única para isso, né? Mas quais são as possibilidades, segundo a sua percepção, para poder a gente escapar, inclusive, né, digamos assim, de todas essas conglomerações que resultam no mesmo fator, que é o fator de continuar colocando determinados povos sobre uma égide de subserviência, e a questão, inclusive, da guerra às drogas sempre foi uma questão seletiva. Isso você vai poder observar desde o uso de drogas, desde os antigos, ou esses que são considerados, dentro do contexto histórico da filosofia, que é considerado oficial, né? O uso de determinadas substâncias em determinadas
utilizações contextuais e culturais eram permitidas, só que até determinado ponto se causassem determinadas reações em relação a determinados povos e determinadas formulações culturais. Então, como é que a gente pode, digamos assim, descentralizar esse direito que majoritariamente ainda se pauta pela continuidade desses processos de dominação? É possível fazer essa descentralização? Processos formativos para além do processo institucional vigente, hegemônico do Estado, ou a gente precisa trabalhar dentro da dinâmica que Michel Foucault fala, dentro do processo de infiltração dentro da própria instituição para destruí-la por dentro? Né? Basicamente, essa é a minha dúvida. Como é que você vê essa questão, por exemplo? E desculpa aí ter me alongado, sei que você vai precisar sair daqui a pouco, mas é que precisava só colocar essa questão. Acho que você... acho não, você faz uma pergunta e você responde, né? E eu entendo dessa forma também. Eu sou professor e estruturo... Eu sou professor de formação, sou formado em Direito e sou professor de História de Formação, né? E pauto sempre minhas pesquisas acadêmicas na construção de um planejamento antirracista, decolonial e subversivo para os meus alunos, né? É necessário que a gente, dentro do direito, como ele se apresenta, em seu aspecto formal, normativo, conservador, burguês, elitista, que a gente trace uma discussão disruptiva, né? Uma discussão erosiva do direito, em todos os seus aspectos e detalhes. Por exemplo, o direito é racista, a expressão do direito é racista. Quando você fala sobre direitos humanos, antecedentes de direitos humanos, por exemplo, você se escamoteia a Revolução do Haiti. Porque a Revolução do Haiti não é um antecedente dos direitos humanos. Quando você vai trazer para os alunos a alegoria do desenvolvimento histórico dos direitos humanos, mas traz a Carta do Rei João Sem Terra de 1215. E eu vou mais além para dizer o seguinte, que toda e qualquer confabulação levante que tenha por fundamento e finalidade a luta por direitos, né, pela liberdade, pela igualdade, como foi a República de Palmares, a República do Urubu, o levante de Maria Zeferina aqui, no Quilombo do Urubu, no subúrbio de Salvador, a atuação de Lucas da Feira, todos os levantes populares indígenas e de negros escravizados no Brasil são antecedentes dos direitos humanos, no Brasil e no mundo, né? Então, você tem uma leitura racista epistemicida do direito. Trazer para a construção do direito a raça, na discussão do direito penal, o gênero, levar os alunos, as alunas, né, para uma perspectiva do direito achado nas encruzilhadas, né, nem achado na rua, mas nas encruzilhadas, nas interseções, nós traçarmos uma criticidade a partir da leitura de mundo desse indivíduo, na perspectiva paulo-freiriana. Quem é você enquanto sujeito político, dentro desse contexto, e o que é esse direito, né, esse direito de ancestralidade humana, que não tem nada a ver com as nossas heranças. Nossas heranças é uma justa filosofia indígena, uma justa filosofia de matriz africana, as religiões de matriz africana, né, como a lei do santo, o conto de Muniz Sodré, é uma aula de pluralismo jurídico. Né? O que é o direito nas comunidades de santo? Essa pluralidade. O Kelsen vai dizer que o direito o único direito que existe é aquele expresso pelo Estado. Não. O direito é onde há fenômeno social, socioambiental, fenômeno de relações entre os indivíduos humanos e não humanos. É a perspectiva biocêntrica do fenômeno jurídico. Então, a forma de nós alterarmos isso aí é infiltrarmos silenciosamente subversivas. Silenciosamente.
como o Silvio Almeida falou, né? O silêncio é uma tecnologia ancestral. Ele não precisa nos ver. Deixe nós passarmos. E por dentro, né, como você falou, a infiltração por dentro, né, há de se corroer toda a estrutura podre e elitista, que é o Estado burguês, que é o direito conservador. E não adianta você, né, só para terminar, estar num papo de representatividade, uma representatividade sem qualidade substancial. Né? Eu pego, por exemplo, uma atuação de um promotor, um preto retinto, que produziu, perpetuou a desigualdade de um direito penal legalista contra um preso em uma unidade prisional. A leitura racial, Adilson Moreira vai trazer na hermenêutica pensando como negro, ela é essencial para termos uma outra visão, uma outra construção e um outro planejamento. Né? Eu sou professor, como disse, de formação, e é nessa perspectiva que eu pauto as construções de discussões pedagógicas dentro do direito constitucional brasileiro, do direito penal, que é esse direito penal, né? Para quem serve. Então, essa construção de subversivas e subversivos, de ter mais pessoas, mulheres negras, né, população LGBTQI, APN+, e negros, indígenas, mas, sobretudo, nós estarmos lá com a consciência da nossa existência política, que nós representamos lá. Porque se tem um jurista, um magistrado negro que reproduz o status quo, né, não adianta nada. É necessário que a gente tenha, inclusive, brancos. Tem um texto muito bom que se chama Por que Punir, de Tatiana Vigato, né? Muitos anos atrás caiu esse livro nas minhas mãos, onde ela também faz essa crítica ao sistema punitivista. Vou colocar também um texto sobre os pontos defensáveis que a própria PIB já marcou tratando-se de indígenas em contexto prisional, né? Tem vários acordos, inclusive, eu vou colocar eles aqui na descrição do vídeo, né? Professor, muito obrigado. Olha, pouco tempo para tratar dessas questões, né? Mas deixou aqui muita reflexividade também para nós indígenas pensarmos em conjunto com os povos de matriz africana e outros povos que reúnem esse grande bojo conceitual chamado de povo brasileiro, né? Que somos muitos povos, né? Já deveria ser uma espécie de um Estado plurinacional, né? Muito obrigado, boa noite. Não vamos tirar mais do seu tempo, devido a sua Grande abraço, amigo. Sim. Agradeço também o GAP Filosófico, o Leitor Subversivo. Compartilhem esse vídeo, comentem, se inscrevam também nos canais parceiros, tanto também no canal Abya Yala 345, e até a próxima.